Ok, pessoal, dando continuidade à nossa aula 2, portanto, vamos tratar aqui do crime de aborto, tá certo? O crime de aborto está previsto aí a começar pelo artigo 124 do nosso querido Código Penal, certo? Então o que viria a ser o aborto? Alguns chamam de abortamento, seria a expressão mais correta, e o aborto seria o produto do abortamento, aquilo que foi expelido pela gestante, aquele produto da concepção, o embrião ou o feto morto, expulso da gestante seria o aborto e o certo seria abortamento. Mas é uma questão mais terminológica, de língua portuguesa, do que propriamente do direito. Esse aborto então seria a interrupção da gravidez com a destruição do produto da concepção. Lembremos que o direito procura proteger desde a concepção os direitos do nascituro, aquele ser que foi concebido e que se encontra na barriga da mãe. Ele já tem ali, de acordo com a teoria adotada, vocês vão estudar isso no direito civil, já devem talvez ter estudado com relação ao início da personalidade jurídica da pessoa humana. Existe uma teoria natalista, uma teoria concepcionista, uma teoria mista, uma teoria da personalidade condicional, e cada uma delas vai dizer quando é que inicia a personalidade da pessoa humana, da pessoa natural. Mas todos concordam numa coisa: a partir do momento em que há a concepção, a fecundação e a mulher está realmente gestando uma vida, já há direitos da personalidade ali, pelo menos direitos materiais, direitos existenciais, direito ao nome, direito à vida, direito à saúde, direito a alimentos para a gestante ter aquele filho com vida. Se aquela criança vier a nascer com vida, é que ela vai adquirir os direitos patrimoniais, não é isso? Os direitos patrimoniais. Mas, de qualquer modo, a vida intrauterina ela é protegida, e é por isso que o legislador penal ele previu uma figura típica aqui do artigo 124 em diante, para punir a conduta de quem interrompe a gravidez, interrompe a vida intrauterina. A doutrina que eu mandei para vocês aí, existem algumas classificações do aborto, em natural, quando a interrupção da gravidez é espontânea; acidental, que é aquele decorrente de acidentes, quedas, traumatismos, acidentes em geral, tá? Um aborto legal ou permitido, econômico, ou seja, algumas classificações que são trazidas aí que eu considero de menos importância para efeito de vocês encararem aí uma prova da OAB ou qualquer prova de concurso, tá certo? Vocês deem uma lida no material que foi mandado, que vocês vão visualizar aí essas classificações. Algumas realmente nós vamos tratar aqui, mas existe um rol maior aqui no início do materialzinho de vocês, tá bom? A gente passa então logo de imediato à análise do artigo 124. O artigo 124 do Código Penal, ele tem a seguinte definição. O tipo penal inserido aqui no artigo 124 vai dizer o seguinte: provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque. Essa expressão lhe não é tão usual na nossa língua portuguesa moderna, mas lembre-se que nosso Código Penal é de 1940, tá certo? Da década de 40. Então, provocar aborto em si mesma ou consentir, essa gestante, que outra pessoa provoque o aborto nela. Então, traduzindo aqui essa língua arcaica da forma que colocaram. Pena de detenção de 1 a 3 anos. Então vamos lá. Esse artigo aqui traz duas formas de aborto criminoso. O chamado autoaborto, que é quando a gestante pratica o aborto em si mesma, e o aborto praticado com o consentimento da gestante. Um terceiro pratica esse aborto na gestante, no entanto, esse aborto é praticado com o seu consentimento. Tá certo? É importante que se faça essa distinção, porque nós vamos ver que se esse terceiro pratica o aborto na gestante sem o seu consentimento, esse terceiro terá praticado um outro crime que está previsto lá no artigo 126, tá certo? Então aqui no 124, repetindo, temos o autoaborto, a gestante que pratica as manobras abortivas, os atos executórios de matar, de interromper a vida intrauterina em si mesma, ou ela consente que um terceiro pratique esse aborto nela, tá certo? Com relação a esse autoaborto, que é essa primeira parte do artigo 124, em que a gestante provoca o aborto em si mesma, nós temos um crime de mão própria. Lembrem que lá o crime quanto ao resultado, ele pode ser material, que é aquele crime que produz um resultado naturalístico, ele provoca uma alteração no mundo exterior. Eu tenho um crime formal, que eu já falei para vocês, que ele
não precisa produzir nenhum resultado material, embora haja uma previsão desse resultado, esse resultado não precisa acontecer para que o crime esteja consumado. Só lembrando o exemplo que nós demos lá no crime de participação em suicídio ou automutilação. Se o agente induz, instiga ou auxilia alguém, prestando auxílio a alguém para que ela pratique o suicídio ou automutilação, só esse seu comportamento já é punido. Embora esse resultado possa acontecer, o tipo penal não exige a produção desse resultado para que haja a consumação do crime formal. E eu tenho um outro crime chamado de mão própria, uma terceira classificação que nós não falamos em sala até então e eu estou trazendo agora. O crime de mão própria é aquela que só a pessoa pode praticar e somente ela, não admite coautoria. Admite participação, mas não admite coautoria. Crime de mão própria, então só o agente pode praticar, ninguém pode praticar por ele ou junto com ele a conduta que está prevista no verbo do tipo penal, mas admite a participação, que é aquela conduta daquele que contribui, não é isso? O partícipe é aquele que não pratica o verbo do tipo penal, mas ele contribui de alguma forma. Tá certo? Então o crime de mão própria, nessa versão provocar aborto em si mesma, exige que a gestante pratique as manobras abortivas em si mesma. Ela tome o remédio que vai causar o aborto, ela introduza um objeto no canal vaginal para que mate o feto, ela bata na barriga, não importa qual a forma que ela vai se valer, física, química, mecânica, para que esse aborto aconteça. Mas é importante que nessa figura do autoaborto, seja a própria gestante que pratique os atos executórios para interromper a sua gestação. Entendido então até aqui? Muito bem. Esse autoaborto admite participação, como eu falei para vocês. Ele não admite coautoria. Porque se esse terceiro ajuda ela dando murro na barriga, introduzindo o objeto, essa pessoa está praticando a figura do aborto praticado com o consentimento da gestante. E não o autoaborto, que é de mão própria e não admite coautoria. Mas admite participação. Nós já falamos que o partícipe é aquele que contribui, de algum modo, para o crime. Está lá previsto no artigo 29 do Código Penal. Aquele que, de qualquer modo, contribui para o crime, incide nas penas a este cominadas. Então, esse partícipe ele contribui, induzindo, instigando ou auxiliando com meios materiais. Então, pensemos numa situação em que a namorada está grávida, não querendo ter o filho, o namorado simplesmente vai na farmácia, compra a substância abortiva e entrega para que ela ingira, para que ela tome. Essa pessoa é um partícipe do crime de autoaborto. Ele não está praticando manobra nenhuma abortiva, ele não está provocando o aborto na gestante. Ele simplesmente auxiliou, forneceu meios materiais para que a própria gestante praticasse o aborto. Tranquilo? Então esse crime admite esse autoaborto, embora não admita coautoria, ele admite participação. Ok. Agora lembremos que se essa pessoa pratica atos executórios de interromper a gravidez junto com a gestante, ele vai praticar o crime do artigo 126, praticar crime com o consentimento da gestante, tá? Ele não pode praticar atos executórios, não pode ser ele que coloca o remédio na boca, não pode ser ele que introduz algum objeto mecanicamente no canal vaginal para matar a criança, que dê soco na barriga da gestante, não pode praticar nenhum ato desse, senão ele estaria praticando um crime próprio, não esse do 124. Aqui nós temos a questão do feto. Quem é o titular de direitos aqui que está sendo protegido? Quem seria o sujeito passivo? Quem seria a vítima desse crime? Seria o feto que ainda não teria personalidade jurídica, à luz de uma teoria natalista que diz que a personalidade jurídica só se adquire com o nascimento com vida? Ou seria o Estado, já que o feto não tem essa personalidade? Ou o feto, por ter personalidade jurídica, pelo menos no sentido existencial, no sentido formal, ele já teria essa proteção. Então, a maioria da doutrina entende que o sujeito passivo é esse produto da concepção, o embrião ou o feto que está ali sendo gerado na barriga da mãe, tá certo? Que ele teria sim capacidade para ser sujeito passivo do crime de aborto, tá bom? Ok. A conduta do crime é a mulher grávida executar meios químicos, físicos, mecânicos para interromper a gravidez, para matar, para destruir o fruto da concepção ali, a vida intrauterina. E aí pode ser qualquer meio, né? Como nós falamos, é um crime de ação livre, um crime que pode ser praticado de qualquer forma. Ela pode se valer de meios químicos, pode se valer de meios físicos, mecânicos, para causar essa interrupção criminosa
da gravidez, ok? Se as manobras abortivas foram realizadas pela mulher que acreditava estar grávida e, no entanto, não estava grávida. Então a mulher estava ali sentindo aquela barriga inchada, tinha tido uma relação sexual que ela pressupunha ter engravidado nessa relação, estava preocupada com aquilo e praticou manobras, tomou remédio, de alguma forma tentou interromper uma gravidez inexistente, uma gravidez que não existia, um feto não existia embrião. Há crime? Óbvio que não, né? Nós temos o chamado delito putativo, ou crime de alucinação, que a doutrina chama. É a pessoa acreditar estar praticando um crime inexistente. Nesse caso não há o bem jurídico a ser protegido, né? Não há o objeto material do crime para que se fale da prática do crime de aborto, no caso da mulher não estando grávida. Mesma forma, nós temos a questão se o feto já estava morto quando a mulher praticou as manobras abortivas. Aquelas manobras abortivas não ofenderam o bem jurídico vida intrauterina porque o feto já estava morto. Já estamos diante da hipótese de crime impossível prevista no artigo 17 do Código Penal, que é o objeto material do crime é absolutamente impróprio à finalidade que se quer provocar, que é interromper a vida intrauterina. Da mesma forma, se o meio empregado for inidôneo, ou seja, incapaz absolutamente para produzir o resultado morte, ao resultado abortamento, nós teremos também crime impossível por absoluta impropriedade do meio empregado. Digamos que ela tomou uma substância acreditando ser abortiva, quando na verdade essa substância em nada tinha capacidade de provocar o aborto. Temos nesse caso crime impossível. Ok? Só para a gente fazer um link lá com o artigo 17, com o crime impossível previsto no artigo 17 do Código Penal. O elemento voluntariedade, o elemento vontade, o elemento volitivo, a vontade do agente, há de ser dolosa. Só se pune o aborto a título de dolo, direto ou eventual. Então, digamos que uma mulher às vezes pode ter sido imprudente ou negligente com sua própria gravidez, de modo que causou o resultado aborto. Esse comportamento não vai ser punido porque não se pune no Código Penal o aborto provocado culposamente. Tá? Agora, cuidado, eu posso estar diante de uma situação de dolo eventual. Digamos que a mulher, sabendo estar grávida, chegou a um ponto de ter determinados comportamentos, sabendo que aquilo poderia provocar o resultado aborto e assumindo esse risco, não se importando que esse resultado acontecesse, sendo indiferente a esse resultado. Então já sabemos, dolo eventual, quando a pessoa, embora fazendo a previsão do resultado, aceita como possível, não se importa que ele aconteça, é indiferente a esse resultado, assume esse resultado, aceita, assente, consente desse resultado. Então, se uma mulher age de determinada forma, prevendo que aquele seu comportamento vai dar causa ao resultado aborto, e mesmo assim prossegue com seu comportamento dando causa a esse resultado, não se importando com esse resultado, assumindo o risco desse resultado, estamos diante de um aborto, obviamente, por ter praticado ela uma conduta dolosa por meio do dolo eventual. Muito bem. Consumação e tentativa. Então vamos lá. O aborto é um crime material. Qual é o resultado material, o resultado naturalístico, a modificação do mundo exterior que acontece com o crime de aborto? O resultado, morte do embrião ou do feto. A interrupção da vida intrauterina. Então tem que acontecer esse resultado para que haja a consumação do crime de aborto. E não importa, atenção agora, não importa que esse resultado aconteça na barriga da mãe ou fora da barriga da mãe. Então vejam, a criança morreu fora da barriga da mãe. Ainda assim eu posso estar diante de uma hipótese de aborto, desde que essa criança, esse feto, esse embrião, tenha morrido em razão das manobras abortivas. Então a mãe praticou manobras abortivas, a criança morrendo no ventre materno, aborto. Morrendo fora do ventre materno, mas em decorrência das manobras abortivas, mesmo a morte acontecendo fora da barriga, eu tenho a consumação do crime de aborto. Ok? Então, gente, agora, veja, eu já vi prova de concurso dizer o seguinte: a mãe praticou as manobras abortivas, a criança nasceu com vida, e ela, verificando que a criança não havia morrido, praticou nova conduta para matar a criança. Perfeito. Estou diante, em tese, de um crime de homicídio ou de infanticídio, se ela estava sob influência do estado puerperal, né, e matou esse próprio filho logo após o parto. Ok? Mas não estou mais diante do crime de aborto se ela praticou uma nova conduta com a criança viva fora do ventre materno. Tá?
Então espero que tenha ficado bem entendido isso. Perfeito. Tentativa é admissível, né? Embora a mãe tenha praticado determinadas manobras abortivas visando matar, interromper a vida intrauterina, esse resultado morte não ter acontecido, o feto ser expulso com vida e sobreviver a essas manobras abortivas. Então a tentativa é perfeitamente admissível no crime de aborto. A ação penal é pública incondicionada. Já falei para vocês, todos os crimes contra a vida, dolosos ou culposos, eles são de ação penal pública incondicionada. E aqueles dolosos, já falamos, tentados ou consumados, eles são de competência do tribunal do júri. Ok? 124 então, ultrapassamos o crime do artigo 124, entramos então na análise do artigo 125. Aborto provocado por terceiro sem o consentimento da gestante. No 124 já vimos, o autoaborto, a gestante provoca o aborto em si mesma, ou o terceiro provoca nela esse aborto com o seu consentimento. No 125 nós temos a seguinte descrição aqui do tipo penal. Provocar aborto sem o consentimento da gestante. Reclusão de 3 a 10 anos. Vejo que a pena ela é elevada consideravelmente aqui nesse crime, porque afinal de contas eu estou praticando um crime de aborto na gestante, contra a gestante, sem o seu consentimento. Então veja que aqui nós já temos um crime que afeta o bem jurídico não somente do feto, da vida intrauterina do feto ou do embrião, mas também da gestante que está sendo vítima aqui desse comportamento sem o seu consentimento. É o chamado abortamento sofrido. É o abortamento sofrido. Tá? É a forma mais grave do crime. Tá? Então, não há o consentimento real, expresso da gestante. Então há um dissentimento, um não consentimento da gestante para a prática desse aborto. E aí, como nós falamos, o sujeito ativo é comum, é um crime comum, pode ser qualquer pessoa, não exige-se aqui que seja alguma pessoa que vá praticar esse crime, não exige-se qualidade especial do sujeito ativo. Com relação ao sujeito passivo, ele tem 2 sujeitos passivos, é o crime de dupla subjetividade passiva. Há 2 sujeitos passivos, ou seja, o óvulo, o embrião, o feto e a gestante. O produto da concepção e a gestante. Ambos são sujeitos passivos, são vítimas desse crime. Por isso a doutrina chama crimes que têm 2 ou mais sujeitos passivos, no caso de 2 sujeitos passivos, crime de dupla subjetividade passiva. A conduta aqui é aquela de interromper violentamente, intencionalmente, uma gravidez, destruindo o produto da concepção. Então, a conduta daquela pessoa que provoca o aborto violentamente, intencionalmente, sem o consentimento da gestante. Essa é a conduta praticada por quem comete o crime do artigo 125. Aí a doutrina dá um exemplo. Ó, quem desfere violento pontapé no ventre de mulher sabidamente grávida pratica o crime de aborto. Então está aqui um exemplo dado pela doutrina, citando a jurisprudência, uma conduta de uma pessoa que, sabendo a mulher está grávida, desfere-lhe um pontapé na barriga violento. Sabendo que estava grávida, ele no mínimo ou quis o resultado do aborto diretamente sem o consentimento da gestante, ou no mínimo assumiu o risco de produzir esse resultado, previu que esse resultado era possível e mesmo assim praticou o comportamento assentindo desse resultado, interrupção da gravidez. Voluntariedade. Pune-se aqui a conduta dolosa. Mais uma vez, não existe nenhuma modalidade de aborto culposo. Todas elas são dolosas. Todas as modalidades de aborto são dolosas. Então essa vontade livre e consciente por dolo direto ou eventual de provocar o resultado aborto. Então veja, o dolo eventual é possível. Falamos aqui, eu bato numa mulher grávida sabendo ela estar grávida. É importante entrar na esfera de conhecimento do agente, ele ter conhecimento do estado gravídico da vítima, o estado gravídico da vítima, e ele a agride não se importando que aconteça o resultado aborto. Então eu tenho aí o dolo eventual. Então é perfeitamente possível que o agente aqui no crime de aborto provocado por terceiro sem o consentimento da gestante pratique um determinado comportamento que vá causar o resultado do aborto por dolo eventual. Quando ele pratica atos de violência contra a mulher grávida, sabendo que pode produzir esse resultado, aceitando o risco desse resultado, não se importando que esse resultado aconteça, consentindo que esse resultado aconteça. Consumação e tentativa. Então consuma-se em que momento?
quando há realmente a interrupção da gravidez, a destruição, a morte do produto da concepção, a morte do feto, do embrião. Tá? Então, nesse caso, há o resultado material do crime de aborto. Tentativa é possível, né? Pode haver início de atos de execução, a gente praticar o ato ato executório para a interrupção da gravidez sem que haja realmente o resultado morte do produto da concepção por circunstâncias alheias à sua vontade. Já sabemos que a tentativa é isso, não é? Ok, então ficamos por aqui, 20 minutos de aula, terminamos o artigo 124, terminamos o artigo 125, na próxima aula a gente continua com o estudo do artigo 126 e vamos tentar concluir nos próximos 20 minutos com a terceira aula. Se não der, a gente passa para mais uma. Mas eu creio que na próxima aula a gente consegue concluir o nosso conteúdo aqui com 20 minutos, tá bom? Vendo o artigo 126 e seguintes até o 128. Muito obrigado, até a próxima.